Amém, irmãos? Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar mais um estudo bíblico. Enquanto o pessoal vai chegando, quem que pode orar por nós? Marcelão, faz favor, em nome de Jesus. Senhor Deus Pai, te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos para aprender sobre a tua palavra. Sim, Deus, agradecemos pelo pregador da noite, que o Senhor possa conduzi-lo através do Espírito Santo, que não seja palavras terrenas, humanas, mas que seja o teu Espírito, Senhor, conduzindo, que os nossos ouvidos estejam abertos e atentos, nossos corações receptivos para receber a tua palavra, que ela entre, Pai, e permaneça em nome de Jesus, e que toda dúvida, Pai, dessa passagem que foi pregada hoje seja esclarecida pelo teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Nós chegamos na segunda grande divisão desse livro, na segunda grande parte desse livro. Isso porque do capítulo 1 ao capítulo 11 nós temos a primeira grande divisão. Do capítulo 12 ao capítulo 22 nós temos a segunda grande parte, a segunda grande divisão nesse livro. Então, 22 capítulos com essas duas grandes divisões, mas também 22 capítulos não em uma ordem cronológica. 22 capítulos, como nós já vimos, divididos também em seções, em partes, em visões, em 7 visões. 22 capítulos em 7 visões. Do capítulo 1 ao capítulo 3, a primeira seção. Do capítulo 4 ao 7, a segunda seção. Do 8 ao 11, a terceira seção. Essas 3 seções dentro dessa primeira grande divisão, que é do capítulo 1 ao capítulo 11. Do capítulo 12 ao capítulo 14, a quarta seção. Do capítulo 15 ao capítulo 16, a quinta seção. 17 ao 19, a sexta seção. E do capítulo 20 ao capítulo 22, a sétima e última seção. Estou fazendo uma breve recapitulação, que tem muita gente mais nova aqui. Então, o que nós vimos contado nessas 7 sessões, nessas 7 partes? O que tem lá? A história, os acontecimentos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Vocês lembram disso? Primeira e segunda vinda de Cristo. Nessas 7 sessões são contadas a mesma história, só que com uma ótica diferente. É uma mesma história, só que com um ângulo diferente. Como se a cada sessão ali fosse colocado um quebra-cabeça. Como se a cada sessão a cena do fim fosse ficando mais clara até chegar na última sessão, no último capítulo, o capítulo 22 desse livro. Até aqui ok, né, irmãos? Tudo ok. Do capítulo 1 ao capítulo 11, que se passa as 3 sessões que eu falei, nós vimos João descrevendo um aspecto mais visível da perseguição da igreja. Do capítulo 1 ao capítulo 11, nós vimos, por exemplo, como o Império Romano ele perseguiu o povo de Deus, aquele poderoso Império Romano. A gente viu como a igreja, por exemplo, era perseguida, era torturada, como a igreja era martirizada, isso tudo do capítulo 1 ao capítulo 11. Visivelmente, segundo aquilo que os nossos olhos podem ver, como que a igreja era tão perseguida, martirizada, torturada, e como essa perseguição se estende visivelmente até os dias de hoje, do capítulo 1 ao capítulo 11. Agora, a partir do capítulo 12 aí, que se inicia essa quarta sessão, João vai nos mostrar uma guerra, mas uma guerra mais invisível. João vai nos mostrar uma guerra, mas uma guerra
é que os nossos olhos não conseguem ver, não conseguem enxergar. João vai nos mostrar, a partir aí do capítulo 12, uma guerra que se desenvolve, a gente poderia falar, longe dos holofotes, que é a guerra espiritual, que é a guerra de fato que decide todas as coisas, a guerra espiritual. A gente vai conseguir entender, irmãos, a guerra espiritual que a igreja está inserida. A gente vai conseguir entender a guerra que você, como membro do corpo de Cristo, está inserido. A guerra espiritual da qual você luta, da qual você batalha. É porque, de fato, nós estamos numa guerra. Paulo, falando aos Efésios, né, a igreja de Éfeso, lá no capítulo 6, no versículo 11, Paulo ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é a luta de todo cristão. Essa é a sua luta individual, né? Você não luta contra o ser humano. A sua luta é contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso. Ou seja, a sua principal luta não é contra pessoas, né? Mas é espiritual. É isso que nós conseguimos entender. E é tão interessante que Paulo, quando ele escreve aos Efésios que a nossa luta não é contra carne nem sangue, Paulo estava preso, é verdade? Paulo estava preso, estava aprisionado ali e aprisionado pelo Império Romano, por Roma. E Roma considerava de fato Paulo, considerava os seus inimigos cristãos. E Paulo, diante desse poder do Império Romano, Paulo, diante de todo esse exército poderoso que era o Império Romano, na época, diante do imperador e daquele império gigantesco, ele olha para aquele império e escreve para os cristãos: olha, a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta, em outras palavras, é uma luta espiritual. Então a gente vai ver, irmãos, que João tem uma visão, a partir do capítulo 12, dessa guerra espiritual. A guerra entre Satanás e seu reino contra Deus e o seu povo. Daqui em diante, a gente vai perceber que a história, né, ela se desenvolve entre um conflito entre a soberania de Deus e a pretensa soberania, né, de Satanás atuando nos governantes desse mundo. A gente vai perceber isso. É só entre o diabo e o povo de Deus. Isso, a gente vai perceber. Mas não é entre o diabo e os anjos que guerreiam pelo povo de Deus? Não, a gente vai ver uma luta entre o diabo. E o povo de Deus. Exatamente. E a gente vai ver essa luta se desenvolvendo aqui entre o diabo e o povo de Deus. Como que é essa luta? Diabo usando pessoas. A gente vai ver isso, a gente vai entender como isso acontece, como que o diabo usa pessoas, ainda usa e usou durante toda a história bíblica. João então inicia essa quarta sessão aqui, gente, como eu disse, contando novamente a história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, mas agora parece que João ele volta um pouco mais no tempo, ele volta um pouco mais na história para nos mostrar lá no princípio de todas as coisas, para nos mostrar na própria criação do ser humano uma inimizade que começou nas primeiras páginas do Gênesis, para nos falar dessa luta, né? João estava preso na ilha de Patmos, nós sabemos disso, que era uma ilha onde o Império Romano colocava ali os seus prisioneiros para serem exilados, e João então tem uma visão, né? E aí, nessa ilha, tendo essas visões dadas por Deus, João vai registrando aquilo que nós temos aqui em nossas mãos, que é esse livro. E aí no capítulo 12, ele começa aí. Vamos entrar. Novamente,
se inicia de novo a história. Uma outra sessão, a quarta, versículo 1, capítulo 12. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. João quer nos passar aqui, irmãos, uma imagem de uma mulher gloriosa, que veste de sol, como nós vimos aí, que, além disso, a lua são os seus sapatos, né? Que o texto diz que a lua ficava debaixo dos seus pés, e 12 estrelas do céu formam a sua coroa. Essa é a mulher que João está vendo. E nós sabemos disso aqui, a gente já falou sobre isso. É importante a gente entender que quase todas as imagens que João descreve ao longo desse livro, ele tira passagens do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento, que de fato nos traz clareza ali em relação a diversos símbolos e o significado dos símbolos do Apocalipse. Então, nós temos que voltar para o Antigo Testamento diversas vezes para entender de fato vários símbolos nesse livro. Então, abre comigo aí, deixa aberto aí. Seria a igreja? Também, a gente vai chegar lá. Também. Abre comigo, para a gente entender o versículo 1, em Gênesis capítulo 37, versículo 9. Gênesis capítulo 37, versículo 9. Isso. Gênesis 37, versículo 9. É um sonho que José tem. Gênesis capítulo 37, versículo 9. Diz assim. 37? Isso, 37. É isso mesmo, né? 37. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho. José falando. E dessa vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. Olha que interessante. São os mesmos objetos, é a mesma descrição aqui de Apocalipse 12, versículo 1, não é verdade? Sol, lua, estrela. Ele vê 11 estrelas aí porque José já era o 12º filho de Jacó, de fato. Então, em Apocalipse 12 fala de 12 estrelas, mas aqui fala de 11 porque ele é o 12º filho. As 12 estrelas seriam os reinos. Exatamente. Isso. As 12 tribos de Israel. Exatamente. Então, entenda, as estrelas são os irmãos de José, as 12 tribos de Israel, o sol representa o pai, a lua representa a mãe, ou seja, a mulher em Apocalipse 12 é uma representação clara do povo de Deus, é uma representação clara da nação de Israel. E alguns dizem também que é uma representação clara como se fosse a igreja do Antigo Testamento, porque a gente vai entender também que essa mulher aí não se trata, no decorrer do texto, não se trata exclusivamente, somente da nação de Israel, mas sim de todo o povo de Deus. Então aqui em Apocalipse 12, são 12 estrelas, porque José de fato já entra na conta. E diversas passagens do Antigo Testamento, a nação de Israel também, ela é muitas vezes descrita como esposa do Senhor. Em várias passagens, por exemplo, em Isaías 54, se eu não me engano. Em várias passagens. Então, a mulher aqui é claramente a nação de Israel, claramente o povo de Deus, e é descrita dessa forma, tendo esse significado, mas não somente esse. É descrita aí como sol, lua e estrela também, para passar uma ideia de ser um povo que é embaixador do Senhor, que leva a mensagem de Deus, que leva a palavra de Deus, que brilha levando a mensagem da salvação. Sol, lua, estrela. Até aqui tudo bem, gente? Sol, lua e estrela. Então João vê essa mulher.
E olha outro detalhe, agora volta comigo para o capítulo 12, se você deixou marcado aí, volta comigo para o capítulo 12, João vê essa mulher e vê outro detalhe nessa mulher. Qual que é outro detalhe aí? No versículo 2 agora. Vê que essa mulher, ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar a luz. Então é outro detalhe que João vê nessa mulher. Essa mulher está prestes a receber a sua maior glória, está prestes a dar a luz. Talvez o momento de maior glória de uma mulher, é dar a luz ali. Talvez o momento de maior alegria, mas também um dos momentos mais difíceis, mais desafiador muitas vezes, até mais doloroso. Então olha só, um momento de maior alegria, mas também um momento que chega a ser, em outras palavras, até tenso ali, de tanta dor. O fato é que essa mulher que João vê, ela está prestes a receber a sua maior glória, que é dar a luz. Amém, irmãos? Então João está lá, vê essa visão. Melhor, tem essa visão dessa mulher que está prestes a dar a luz. E aí, como se João agora ele virasse assim, ou olhasse para um outro lado assim, e ele tem uma outra visão. Olha o versículo 3 aí, a outra visão que João tem. Então, apareceu no céu outro sinal. Viu o sinal, mulher grávida, prestes a dar à luz, e apareceu no céu outro sinal. Ô gente, se a gente visse João, provavelmente, se a gente visse João tendo essa visão, a gente ia ver João assim, e a gente não vê do nada, porque teologicamente, visão é algo pessoal. Então, os de fora não estão vendo nada, só João está vendo. Então, João teve essa visão da mulher, agora ele vê, somente ele vê essa visão aí. Tem outra visão que aparece no céu, um enorme dragão vermelho. Esse dragão tem 7 cabeças, 10 chifres, tendo sobre as suas cabeças 7 coroas. Vê uma mulher e agora vê um dragão, e um dragão muito estranho, não é verdade? Um dragão muito estranho. Só esse último papo. Não entendi, Juliana. Eu dei uma voada. Então, eu disse que João, ele tem a visão da mulher grávida e agora ele tem uma outra visão. Entendeu? No versículo 3 aí, essa visão é de um enorme dragão vermelho. Entendeu? Tem a visão de uma mulher, agora tem uma visão de um dragão estranho. Deixa marcado aí comigo, mas a gente vai ter que ver quem que é esse dragão. Vai para o versículo 9. Versículo 9 de Apocalipse aí. 9. Olha quem que é esse dragão. O versículo 9 fala que o dragão aí, ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás. Então aquela serpente que tentou Adão lá no Éden, ela estava possuída por Satanás. Isso é claro para nós. Então o dragão aqui, vermelho aí, é o diabo, é o Satanás. Então quando João no versículo 3 fala de um sinal aí enorme, ele vê um enorme dragão vermelho, e todos esses símbolos é para ressaltar a força e uma certa potência que está diante dessa mulher. Ele vê a mulher e vê um dragão. Está diante dessa mulher. Aí fala que ele é vermelho, que representa sangue, vermelho representa crueldade, vermelho representa sangue derramado. Nos mostra que ele é um assassino de fato. Tem 7 cabeças, que fala de um certo poder e autoridade que Satanás ele exerce de forma universal, exerce de forma limitada, mas exerce um certo poder. Fala de 10 chifres, esse dragão vermelho ele tem, que também fala de poder, simbolizando também a sua capacidade destruidora. Quando fala de força, por exemplo, no Salmo 92, se eu não me engano, versículo 10, o salmista diz assim: o Senhor fortalece a minha força. Ali no original é chifre, que chifre de fato é um símbolo de força. Então, 7 chifres aqui está falando que ele tem um poder, uma força, mostrando a sua capacidade destruidora. E 7 coroas também.
7 coroas simbolizando também o seu poder de governo, né? Ele tem um certo governo, debaixo do que Deus permite ele fazer, mas ele tem um certo poder ali de atuação. Satanás ele é chamado de o Deus desse século, é verdade? Satanás ele é chamado de príncipe das potestades do ar, que atua nos filhos da desobediência, né? Ele é o príncipe, né? Ele é o líder dos demônios, Satanás. Príncipe das potestades do ar, né? Ele também é pai daqueles que vivem em fazer a sua vontade. Ele é o pai da mentira, João 8, né? Versículo 44. Ele é o pai daqueles que vivem na mentira e vivem mentindo. Então ele é líder dos demônios, ele atua nos filhos da desobediência. Então todos esses símbolos para mostrar o seu poder, para mostrar o seu certo controle, o seu certo domínio, a sua força e também a sua maldade. Sua maldade. E não somente isso, também a sua influência. Porque olha o versículo 4 aí. Versículo 4 fala que esse dragão, que é o Satanás, diz: sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Vocês já ouviram falar sobre isso, né? Satanás levou 1/3, tem 1/3 de demônio. Já ouviram falar sobre isso, não já? É baseado nesse versículo aí. Dos anjos. Que Satanás levou 1/3 com ele. É baseado no versículo 4 de Apocalipse 12 aí. Essas estrelas aí são anjos que Satanás arrastou. São anjos que Satanás persuadiu. São anjos que Satanás seduziu. 1/3 das estrelas do céu influenciou 1/3 dos anjos. A gente tem muito anjo. Ele influenciou aí 1/3 de anjos, irmãos, que estavam diante de Deus. Ele influenciou, né? Ele seduziu, ele arrastou. Fez isso. A gente crê que ele fez isso, né? Lá antes da criação de todas as coisas. Esses outros também eram vizinhos. Ele influenciou. Alguém lembra qual foi o pecado de Satanás? Soberba. 1 Timóteo, quando ele está falando ali das características que um pastor deve ter, ele fala que esse pastor, ele não deve ser recém-convertido para não cair na mesma condenação que o diabo caiu, que é a soberba. Então o texto é claro, fala que o diabo caiu porque ele se ensoberbeceu. Foi o pecado de Satanás. 1 Timóteo capítulo 3. Levou, influenciou. Mas ele queria a glória de Deus, não é isso? A gente entende que sim. Ele queria o orgulho, né? Agora sim, irmãos, é interessante falar que ele, ou lembrar que ele levou 1/3. Ou seja, levou muito, levou 1/3, mas ainda a maioria, né, é o exército do Senhor. Ele levou 1/3, mas ainda assim o exército do Senhor é muito mais forte, é muito mais poderoso. Ou seja, se tem demônio para nos tentar, tem ainda mais anjos para... Ele era bom no início, né? Ele era o braço direito de Deus, assim. Ele era um anjo, a gente entende que ele era um anjo, que ele tinha um certo privilégio, né? Tinha, né? Ele era o braço direito, né? Não sei se era o braço direito, mas ele tinha um certo privilégio. Ele estava ali, baseado em alguns textos, em uma posição que outros anjos não estavam. O que significa Lúcifer mesmo? Então, Lúcifer, a gente já falou muito sobre isso aqui. Lúcifer, ele é uma transliteração de uma palavra que é estrela da manhã. É uma transliteração de estrela da manhã. A gente já falou isso aqui, que Lúcifer,
Assim sendo, não é o nome de fato de Satanás. É uma transliteração dessa expressão estrela da manhã. É isso. Estrela da manhã que está em Isaías capítulo 14, se eu não me engano. Ali é uma profecia contra o rei da Babilônia e alguns entendem que ali também fala de Satanás. Se estiver falando de Satanás, o chama de estrela da manhã, que foi traduzido mais para frente aí, ou transliterado como Lúcifer, se estiver falando de Satanás. Né? Então, Lúcifer não é uma coisa ruim. Não. Até porque Jesus também é chamado de estrela da manhã, em Apocalipse. Porém, né, com outro sentido. Mas... está falando de Satanás para nós hoje. Né? Exatamente, mas vocês entendem? Isso é claro para a gente aqui, que não é de fato o nome de Satanás. Que foi o Satanás, é chamado de Satanás e diabo. Satanás, adversário, e diabo, o acusador. Esses nomes que ele tem de fato. Até porque a gente não vê... É Satanás e diabo, né? Até porque a gente não vê Lúcifer em nenhum outro lugar na Bíblia chamado disso, entendeu? Só nessa parte. Satanás é Satanás, que significa adversário, inimigo, e diabo, o acusador. Mas se tem anjos caídos, tem muito mais anjos do Senhor, que até Hebreus fala que esses anjos do Senhor, eles são anjos enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação, povo de Deus. Por isso que eu te perguntei se a luta era do demônio contra o povo de Deus ou contra esses anjos que estão tomando conta do povo de Deus. Quando Paulo fala em Efésios capítulo 6, ele está nos ensinando que a nossa luta é espiritual, contra, de fato, demônios caídos. Deus, mas os anjos lutam por nós, é isso? Os anjos bons. Então, o diabo, ele ataca pessoas, ele influencia pessoas, ele possui pessoas, ele faz. E a nossa luta é contra eles, espiritualmente falando. Amém, irmãos? Então o diabo caiu e arrastou um terço dos anjos. Amém? E aí, além disso, versículo 4, o texto diz, versículo 4, o dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, perdão, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Então João tem duas visões, visão de mulher grávida e o dragão. E ele agora, ele vê o dragão se colocando ali em frente à mulher, que estava prestes a dar à luz, pronto para devorar o filho no momento que nascesse. Então percebe, irmãos, existe uma mulher, essa mulher está grávida, e Satanás está ali doido esperando o filho dessa mulher nascer. Para o quê? Devorá-lo. Então perceba. Satanás, mulher prestes a dar à luz, e Satanás na frente dessa mulher, desejando que o filho, né, nasça, venha, demonstrando assim uma certa hostilidade. Perceba, mulher grávida e Satanás na frente esperando para devorar. Uma certa falta de paz, querendo nos mostrar ali que o ambiente não estava muito favorável. Satanás estava na frente esperando, pronto para devorar. Querendo nos mostrar que o ambiente não estava um ambiente muito pacífico, vamos dizer assim. Por quê? Prestes a dar à luz e Satanás pronto para devorar. Pronto para devorar. Parece que isso remete à história quando Herodes matou as crianças. A gente vai chegar lá, exatamente. Porque o filho seria o Jesus. Exatamente. É isso aí. A ideia é essa mesmo. Em Gênesis, depois da queda, Deus faz uma promessa de redenção. Abra comigo lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Esse versículo aí que vocês vão abrir comigo, os teólogos chamam esse versículo de proto-evangelho, porque é a primeira referência ao evangelho. É a primeira vez que o evangelho aparece na Bíblia. Antes disso, não tinha esperança. Antes disso, só tinha castigo. Mas aí no versículo 15 do capítulo 3, que eu pedi para você abrir comigo aí, Deus revela o seu plano. Qual que era o plano de Deus? Trazer da mulher alguém que triunfe sobre o mal
que havia entrado no jardim e estragado a criação de Deus. Alguém que triunfa sobre o mal, que havia entrado no jardim e contaminado a criação de Deus. É a promessa do Messias. Essa promessa do Messias, aliás, é daqui que vem o conceito de Messias, né? Aquele que vai ser o Salvador, aquele que vai ser o Redentor. Essa promessa de que o Messias, de que ele virá, é feita no início do maior conflito do mundo. Um dos maiores conflitos, ou o maior conflito de todos os tempos. O conflito que define e explica a história. O conflito entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. O conflito entre os filhos dos homens e os filhos de Deus. É o maior conflito de todos na história, né? Filhos dos homens são chamados assim, em Gênesis capítulo 6, que fala de um povo que de fato é conduzido pelo mal, né? Um povo que não teme a Deus. E filho de Deus são chamados assim porque é um povo que teme a Deus, que anda temendo a Deus. E esse é o tema, irmãos, que assim, domina toda a Bíblia, domina o restante do livro de Apocalipse, de Gênesis, domina todo o Pentateuco, domina toda a Bíblia até o último capítulo do Apocalipse. Aqui em Gênesis 3,15, que eu pedi para você abrir para mim aí, Deus revela o seu plano de derrotar o mal que havia se instalado no mundo, causando a queda, né, do homem e contaminando toda a criação. Ou seja, que um descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Esse descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente vai, de certo modo, retomar o domínio da criação de Deus, que o homem entregou à serpente quando a obedeceu, né? E nós estamos no versículo aí, irmãos, que inicia, que marca a história daqui para frente, do versículo de Apocalipse, capítulo 3, versículo 15, daqui em diante, né, a Bíblia toda narra esse conflito entre esses dois povos, filhos dos homens e filhos de Deus. E como que essa guerra começou desde aí, e nós vemos essas duas linhagens se distanciando e se mantendo em guerra. Você abriu comigo aí, mas vamos analisar esse versículo aí, ó. 3,15, o texto diz aí: porém, inimizade que é conflito. Inimizade aí é uma guerra constante. Deus falando, né? Porém, inimizade entre você, ou seja, a serpente, o diabo, e a mulher. Aqui existem alguns debates, mas eu acredito que aqui é literalmente Eva aqui. Entre a sua descendência, né? Ou seja, a descendência da serpente, e aqui são os desobedientes que seguiam o diabo, que não foram tementes a Deus. Então, o conflito será entre esse povo e o descendente dela. Descendente de Eva aqui, esse conflito são os descendentes de Eva que temeram a Deus, né, que andaram temendo a Deus. Descendente de Eva que passou a ser o povo de Deus. Descendente da serpente, filhos dos homens, não temiam a Deus. Descendente dela aqui é o povo que vai passar a temer a Deus, é o povo de Deus. Ok até aí? Continuação do versículo. Entre dois povos, né? O povo que teme a Deus e o povo que não teme a Deus. Essa palavra descendente aí pode ser usada no hebraico tanto no coletivo quanto falando individualmente. E aqui parece que Moisés aqui ele usa nesses dois sentidos. Porque quando fala descendente da Eva aqui, descendente da serpente, está usando no coletivo. Mas aí, na continuação do versículo, é algo bem específico. Que ele fala assim, ó, este já é específico. O específico é Jesus. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui já fala de Jesus. Aqui já é específico. Né? Ou seja, Jesus
ele veio de Maria, que é uma descendente de Eva que temeu a Deus. Amém, irmãos? Descendente de Eva que temeu a Deus. E todas as pessoas que temeram a Deus, consequentemente também, a genealogia de Jesus é essa mulher do capítulo 12. Essa mulher do capítulo 12. Conseguiram pegar? Então é por isso, irmãos, que Satanás, que o dragão, ele está diante da mulher aí, que está prestes a dar à luz, para acabar com o filho da promessa. Por quê? Porque ele sabia desde o início. Ele sabia dessa promessa. Ele sabia que o filho da promessa ia nascer e esmagar a sua cabeça. E acabar com ele. Por isso que nós vemos essa luta do dragão, do diabo, da antiga serpente, para impedir o nascimento daquele que ele sabia que iria derrotá-lo. Sabia que iria derrotá-lo. Essa visão que João está tendo aí de Satanás é desde Adão. E o diabo dali para frente começa a perseguir a descendência do Messias para tentar impedir ele de nascer. Para tentar impedir ele de nascer. Se a gente olhar, né, e ler as páginas aí do Antigo Testamento, em todo o período da história, o dragão ele se opõe à mulher. O dragão ele se opõe ao povo de Deus. O dragão ele se opõe à descendência de Eva que temeria a Deus com o objetivo de devorar o filho. Então, quando nós lemos, né, o Antigo Testamento, a gente percebe que a cada nova geração que vem ao mundo, que dá sequência à descendência de Jesus, sempre há riscos, sempre há problemas, sempre há dificuldade. Não é muito fácil muitas vezes. O que é isso? É o dragão na frente da mulher, esperando o filho para que ele nascer, para que ele possa devorar. Vocês entenderam o simbolismo? Dragão na frente da mulher, na frente ali, se opondo à mulher, ou seja, se opondo ao povo de Deus, se opondo aos escolhidos de Deus, se opondo até mesmo à igreja do Senhor, né? E a gente vê isso durante toda a história. Por exemplo, lá atrás, logo depois dessa situação, Caim mata Abel, não é verdade? Parecia que de Abel que viria, né, o Messias. Então, olha o dragão aí, tentando impedir do Messias vir ao mundo. Olha o dragão aí usando Caim. Olha o dragão na frente da mulher, esperando, tentando impedir. Mas aí Deus intervém e por meio de outro filho, né, do casal Sete ali, ele continua a linhagem. Mas olha aí como eu falei também, o conflito entre as duas linhagens, né? Filho do diabo e filho de Deus, através de Sete. Muitos anos depois, Deus vê a maldade aumentando no mundo e ele decide acabar, né, com toda a raça humana, decide acabar com toda a criação, porque a maldade iria se multiplicando na terra. De novo, mais uma vez parece que o descendente não virá, Deus vai acabar com tudo, mas Deus vai e acha graça em Noé e a sua família, preserva Noé e a sua família, e aí continua o propósito. Quando, por exemplo, Faraó, ele vai matar os meninos, né? Afogar os meninos no rio Nilo. Olha o dragão agindo novamente, que acabar com todos os recém-nascidos ali. Mas Deus novamente intervém lá em Êxodo, né? E continua preservando a santa semente ali de onde nasceria o Messias. Ou seja, página após página do Antigo Testamento é a descrição do dragão tentando invalidar a promessa feita por Deus. Qual promessa? Um descendente da mulher vai esmagar a sua cabeça. Não posso deixar. Isso não pode acontecer. Então vocês percebem? Satanás agindo ali, dificultando e Deus intervindo. E agora perceber na igreja, porque a igreja é a recompensa de Jesus, né? Ele ter se sacrificado para ele ter o povo dele. Então, Satanás agora já não conseguiu destruir Jesus, quer destruir o povo de Jesus.
A gente vai chegar lá, mas Satanás, ele não destruiu Jesus, né? Tipo assim, ele... Ah, tá. Entendi. Isso que você falou. Mas ele não tendo destruído, a Bíblia continua, por quê? Porque quem é de Jesus, Como é que ele sabia, né? Dali viria Jesus, daquele... Ele sabia, todos os estavam tudo. Não, não é porque ele sabe tudo, é porque é clara essa promessa. Ele entendeu que da mulher viria, né? Da semente da mulher viria aquele que ia esmagar a cabeça da serpente. Então é claro. Então ele sabia. E já Né? houve esses conflitos para ter... Tentar impedir. É o simbolismo do Apocalipse que a gente está falando. O dragão na frente do povo de Deus. Mas a guerra continua, certo? A guerra continua. Aí Jesus já nasceu, certo? Já. Então, agora a perseguição é contra o povo de Deus. Isso, continua perseguindo o povo de Deus, Quem é escolhido para Sim, salvação. sim. E aí, era para estar um pouco mais ameno isso, né? Por quê? Mas ela já existia antes de Jesus e continua. Né? Então, assim, continua essa guerra, irmãos, continua. E qual que foi a última cartada do diabo aí? Tentativa do dragão tentar impedir o nascimento do filho, da promessa. Abra comigo lá em Mateus capítulo 2. Satanás tentou, durante toda a história, tentar impedir o nascimento do filho, porque ele sabia da promessa. Amém, gente? Sabia da promessa. Qual que é a última tentativa em Mateus capítulo 2, versículo 1? Vamos ler, eu vou ler. Estudo bíblico, né? A gente vai ler. Capítulo 2, a partir do versículo 1. Quando a Bíblia vai e vem, ela já acredita desde Gênesis. Sim. Mateus capítulo 2. Isso. A gente costuma falar que a Bíblia explica a própria Bíblia. Mateus capítulo 2, versículo 1. Diz o texto assim, ó. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, olha só. Satanás tentou impedir o nascimento. A gente viu alguns exemplos. Irmãos, tem vários exemplos do Antigo Testamento de Satanás tentando impedir o nascimento. Eu citei alguns. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes: onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no Oriente foi diante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino e matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem
todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Olha aí, gente. É o que a Alice falou. A mulher, o que é a mulher? O povo de Deus, a genealogia de Jesus, o povo escolhido de Deus, inclui também a nação de Israel. A mulher aqui, ou seja, o povo de onde Jesus veio, está para dar luz ao Messias. E olha aí o dragão agindo novamente. Olha aí. Agora por meio de Herodes, né? Para tentar impedir a existência do Messias. Tentou impedir, né? Que ele nasceu, agora quer impedir que ele fique vivo. Né? E mais uma vez ele é derrotado. Mais uma vez ele é derrotado. O capítulo 12, irmãos, de Apocalipse é o capítulo das derrotas sucessivas do dragão. Sucessivas de Satanás. Né? E por isso que ele é tão furioso contra o povo de Deus. Tem perdido demais. E então olha como o seu plano foi frustrado. Volta comigo para o versículo 5, do capítulo 12. Tentou novamente. Tentou matar. Mas olha, o seu plano foi frustrado. Olha aí. Isso. Versículo 5. O texto diz: ela deu à luz a um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Olha aí. Quando o menino nasce, o dragão vai pregá-lo, vai tentar pegá-lo, né? Por meio de Herodes, como a gente viu aí. E aí o texto diz que ele foi arrebatado para junto de Deus. Aqui nós temos duas ideias, né, ou duas interpretações, e alguns teólogos dizem que essas duas interpretações elas caminham juntas. A primeira entende que esse arrebatado para junto de Deus aqui, e seu trono, é esse livramento que Deus dá, para levarem um menino para o Egito, né, porque Herodes queria matá-lo. Então quando ele foi pegar, ele saiu de lá com o menino, né, a família foi para o Egito. Então, foi arrebatado nesse sentido. E uma segunda ideia aqui é que arrebatado para junto de Deus de seu trono está falando da ascensão de Cristo depois da sua morte na cruz e sua ressurreição. Está falando da ascensão, da subida ao céu de Cristo depois da sua vitória na cruz. Acho que é mais feio, não? Faz mais sentido. Até porque, antes de ser arrebatado aí para junto de Deus, ele teve que morrer na cruz. Teve que morrer na cruz. E essa morte na cruz, irmãos, aí que de fato, eu falei que foi a última de Satanás, né? Mas essa morte na cruz aí que de fato foi a última cartada do diabo mesmo. Foi a última cartada do diabo. Ó, ele tentou impedir que nascesse, não conseguiu. Ele tentou matar depois que nasceu, também não conseguiu. Agora ele achou que poderia vencer matando Jesus na cruz. Como? Eu achei que ele estava impedindo Jesus de ir para a cruz, porque Jesus sabia que ele precisava ir para a cruz. Ele venceu ali na cruz. Né? Mas não. Satanás aqui... Não, venceu Jesus, Que venceu ele ali na cruz. Isso. Satanás aqui, nesse sentido, achou que ia matar Jesus, de fato, jogando ele na cruz. Sabia que essa cruz ele não ia. O que aconteceu na cruz, para o Satanás não era uma. Ele não entendeu que era uma derrota? Ele entendia. Não, então, ele entendia aqui nesse texto, que entendia que matar Jesus na cruz, ele de fato iria vencer. Ele iria, de fato, fazer com que Jesus morresse ali. Entendeu? Satanás, ele sabe parcialmente. Ele sabia do plano de Deus através de Jesus. Exatamente. Ele não é onisciente. Não sabia do plano Exatamente. de Deus através de Jesus. Ele sabe parte, né? Por que eu falo isso? Como que ele fez isso? Como que ele fez isso? Porque eu afirmo que Satanás, ele tentou matar Jesus na cruz e achou que iria vencer Jesus. Em Lucas, como que ele fez isso? Em Lucas capítulo 22, versículo 1, isso, o texto diz que, se aproximando a festa da Páscoa, melhor dizendo, dos pães sem fermento,
que é chamado Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então, Satanás entrou em Judas. Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas, com isso, dirigiu-se aos chefes do sacerdote e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. Olha só, Satanás entrou em Judas e o que ele fez? Foi vender Jesus. Jesus até fala no Evangelho de João, relatando, né, esse mesmo episódio, depois que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Satanás entrou nele. O que Judas então faz? Ele pega, e isso é interessante, que Judas ele foi possuído por Satanás, né? Só que ele, de fato, houve uma possessão aqui. Só que houve uma possessão e a gente não vê Judas estribuchando aqui, né? E nem nada do tipo. Mas tudo isso tinha que acontecer, né? Plano de Deus, propósito de Deus. Permissão de Deus. Quando Pedro falou, não, Jesus, não vai morrer na cruz, não, jamais vai acontecer isso. Jesus falar reta, Satanás. Sim. Para atrapalhar o plano. Aí eu achei que Satanás estava impedindo Jesus de ir para a cruz, mas não estava. Também. Ele não entendeu. Pior é que Jesus falou claramente para os discípulos, né? Convém que eu vá. Sim. Que eu seja pregado madeira. Sim. Pode falar. Eu vejo a história também, Moisés, quando colocou a serpente na cruz, para que todos estavam morrendo no inferno, para todos que olhassem para a cruz fossem salvos. Sim. Teve isso? Teve. Então, também o tipo... o final de Jesus foi a mesma coisa, para aqueles que tivessem a esperança. Sim, sim, é o símbolo. Que crescem nele, Sim. mesmo pendurado na cruz, Sim. parece que É símbolo, é isso mesmo. a mesma simbologia. É um tipo, né? É um tipo de Cristo. Satanás, ele poderia ter previsto isso? Previsto o quê? Previsto Melhor não deixar ele morrer na cruz. Também não tem esse poder, Não, peraí, não entendi. Peraí, Alice, eu não entendi. Fala. Não, Mas quem é esse aí que ela falou mesmo? Porque todos que estavam no deserto ali com Moisés morreram, né? Alguns se salvaram porque creram que Moisés falou. Olhem para a cruz, vocês vão ter fé. Olha para vocês verem. E Satanás não poderia ter previsto o que poderia ter acontecido com Jesus, não. Não sei. Acho que não. Não sei. O fato é que Satanás, o que ele faz? Judas, o que ele faz? Ele pega, vende Jesus por 30 moedas. Aí a gente sabe a história. Ele volta depois com a escolta romana ali para mostrar o lugar exato, né, onde Jesus estava para ser preso, né? E de fato, o dragão aqui novamente colocando ou tentando colocar suas garras ali, né, em Jesus, achando que levando Cristo para a cruz ele iria derrotá-lo. Olha só, gente, como que ele fez isso? Ele usou Judas, usou os religiosos da época, usou o Império Romano, que de fato tinha um poder para crucificar e de fato crucifica Jesus, né? Jesus morre, né? De fato condena Jesus por morte, a morte por crucificação. Então é Satanás, de fato, achando que destruindo Jesus na cruz, nesse sentido aqui, ele iria vencê-lo, mas mal sabendo que ao fazer isso aqui, ele estava cumprindo aquilo que Deus já havia predito em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Em algum momento ali, entre ter sido preso, castigado e ter sido pregado na cruz, se Jesus pecasse, uma vez que fosse, blasfemasse, qualquer coisa, aí não teria salvação para nós. Porque ele morreu sem pecado. Não é isso? Então, morreu sem pecado. Tem uma cena que o diabo passa e tenta Jesus na cruz. Meio que olhando assim, como uma criança, tipo assim,
Eu protejo meu filho e seu pai. Tem seu Jesus no deserto também. Então, sim, quer falar, Marcelo? Uma curiosidade aqui. Esse finalzinho do Gênesis 15 aí, e esse te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa ferida no calcanhar. Essa ferida do calcanhar são os sofrimentos que Jesus passou, né? E também dá a entender também que é a morte de Jesus na cruz. Mas é um ferimento leve. Percebe? Ele é ferido no calcanhar, mas ele fere a serpente na cabeça. Ou seja, Jesus é ferido no calcanhar, passa por sofrimentos até chegar à cruz, e na cruz mesmo ele morre ali, né? Tem esse sofrimento ali, mas na sua morte, né? Tem até essa ilustração, na sua morte, entre aspas, assim, né? Figuradamente, ele cai, mas não cai, né? Mas assim, só para vocês entenderem, e fere Satanás na cabeça. Então o golpe na cabeça é mortal. Jesus foi ferido no calcanhar, mas o golpe em Satanás é na cabeça e é mortal. Ele mata, ele morre, né? E na sua morte, de fato, ele vence, né? De fato, na sua morte, ele vence. E ele destrói aquele que tem o poder da morte, né? Que é Satanás, na cruz. Na cruz. Então, quando Satanás achou que ele tinha vencido Jesus ali, matando ele, ele foi arrebatado, aí faz sentido, né? Ele foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Para junto de Deus e seu trono. Então, do versículo 1 ao versículo 5, é isso. E na sequência do texto, que nós veremos na semana que vem aí, nós veremos as consequências de Jesus ter sido arrebatado para junto de Deus e seu trono, né? E o que aconteceu de fato com o dragão. O que aconteceu de fato com Satanás. Jesus vai reger o cetro de ferro? Isso, o cetro de ferro. Porque... Isso. Cetro de ferro, isso aí é um símbolo de poder e de governo, né? Isso. De modo, não. É um símbolo de poder, de força e de autoridade sobre todas as coisas. É o símbolo. Agora, nessa época atual que nós estamos vivendo, né, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele o sustente durante 1.260 anos. O que o Senhor está nos guardando agora? Essa época é essa que o Senhor está nos guardando agora? Isso aqui fala, aqui já essa mulher aqui agora já fala da nação de Israel. Mas a gente vai ver semana que vem. Mas fala essa mulher aqui no versículo 6, vai tratar agora da nação de Israel. Porque a mulher, ela né, no capítulo 12, a nação de Israel, mas não só isso. Ela simboliza também o povo de Deus. E alguns falam, né, que é a igreja como um todo, né, a igreja do Antigo Testamento. Mas o foco aqui é perceber uma certa hostilidade, né, como que o dragão ficou tentando impedir que o filho nascesse, né, e de fato não conseguiu. Amém, irmãos? Amém? Você está rindo aí, Vitor? Tá assim aí, ó. Não tá bom. Então ora por nós, então. Amém. Pai, obrigado por esse estudo de hoje, Pai. Hoje eu que tudo que o pastor Pedro falou em nossos corações e transforma não só apenas em escutas, em ouvir, mas em ações também, Pai. Ó Pai, que há várias interpretações, há várias maneiras de entender, mas o que é certo, Pai, é que o Senhor venceu a morte, venceu o maligno e reinará para sempre. Amém. Até lá nós cremos, Senhor, que o Senhor está conosco, o Senhor está nos protegendo, nos guiando, nos livrando de todo mal, Pai. Nos leve para casa com tranquilidade. Meu Pai, que esse resto de semana nós possamos viver para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.